Você sabe o que é diagnóstico ambiental? Você sabe como apresentar a situação do ambiente, o diagnóstico ambiental para o órgão ambiental sem ter tantas dúvidas, sem gerar dúvidas ao revisor do órgão ambiental? Então, nesse vídeo eu vou comentar com vocês dicas de como apresentar o diagnóstico ambiental e também formas de você saber o que apresentar e principalmente o objetivo que tem o diagnóstico ambiental. Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Wagner Ambiental. Aqui a gente compartilha dicas de licenciamento e fiscalização ambiental. Eu me chamo Wagner Fonseca, sou engenheiro ambiental, revisor e fiscal de órgão ambiental e também elaborei, participei de alguns artigos científicos que pesquisaram sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. A nossa missão aqui é ensinar profissionais a atuarem em qualquer tipo de licenciamento ambiental com qualidade e, além disso, aplicar a legislação com segurança. O que você vai ver neste vídeo de hoje? O que é diagnóstico ambiental? Além disso, por que o diagnóstico ambiental é tão importante? E também os benefícios de você fazer um bom diagnóstico ambiental para o seu processo. Isso daí vai te trazer muitos benefícios como consultor ambiental, porque você vai saber como atender bem o seu cliente, fazer uma boa proposta comercial, fazer uma precificação segura dos trabalhos que você vai precisar fazer e dessa forma você não ter prejuízo com a elaboração de um estudo ambiental. Vai te ajudar a ter previsibilidade e, além disso, segurança para você atender o seu cliente. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Aperta ali o sininho para você sempre ter acesso às notificações de quando tiver um vídeo novo disponibilizado ou nós estivermos ao vivo. E também já te convido a ver outros vídeos que nós temos sobre o licenciamento ambiental, descrição do empreendimento, itens que tem que ter um estudo ambiental. E nós já fizemos esses vídeos, eles estão disponíveis aqui embaixo na descrição deste vídeo. E também vamos deixar disponível ao final desse vídeo cards com indicações de vídeos do canal do Professor Wagner, que também falam sobre o licenciamento, fiscalização ambiental e estudo de casos reais. Então, o diagnóstico ambiental, ele é um dos itens obrigatórios do estudo ambiental. A gente já comentou o que tem que ter de informação em cada um destes itens em um vídeo já disponível aqui no canal do Professor Wagner Ambiental. Então a gente tem a descrição do empreendimento, o diagnóstico ambiental, e aí com a união destes dois itens nós conseguimos identificar os impactos. Vamos nos perguntar se tem medidas mitigadoras e também estudar alternativas técnicas e locacionais para o empreendimento, que podem gerar possíveis alterações do empreendimento. E se nós temos medidas mitigadoras compensatórias e até potencializadoras, aí a gente propõe os programas ambientais para monitorar os reais impactos da obra e também verificar a eficiência das medidas mitigadoras. Todos esses itens do estudo ambiental estão contidos dentro da legislação e da parte de documentação, assuntos que nós também já comentamos aqui no canal do Professor Wagner Ambiental. E para acessar esses vídeos, só apertar aqui embaixo nessas sugestões, nesses links que nós deixamos para vocês. Bom, então hoje nós vamos focar aqui no diagnóstico ambiental. Então vamos estudar o que é o diagnóstico ambiental e trazer dicas para que você consiga fazer um diagnóstico ambiental seguro. Diagnóstico ambiental, o que é um diagnóstico ambiental? São informações do meio físico, biótico e socioeconômico. Meio físico, água, ar e solo. Meio biótico, fauna e flora. E meio socioeconômico, as questões que tem no entorno do empreendimento, uso e ocupação do solo, relacionadas à ocupação humana e à parte econômica. Todas essas informações do meio físico, biótico e socioeconômico, elas são das áreas de influência do empreendimento. E essas informações, elas têm que estar conectadas com possíveis alterações significativas que ocorram em virtude do projeto. Então, nós temos que identificar informações que são relevantes do meio físico, biótico e socioeconômico, da área de influência, e que estes meios vão ser afetados de forma significativa pelo empreendimento. Como que eu sei os meios que serão mais afetados pelo empreendimento? Lá na descrição do empreendimento você vai tirar essas informações. A gente já fez um vídeo sobre isso, é só acompanhar ali no canal. E aqui trouxemos algumas dicas para que o seu diagnóstico ambiental fique mais seguro. Apresentar as informações em mapas temáticos ou outros meios que facilitem a visualização do revisor. Esses meios, esses mapas temáticos,
eles facilitam a sobreposição e interação de aspectos ambientais estudados. Então, uma sugestão é, por exemplo, se você tem uma planta contendo rios, declividade, áreas de preservação permanente, vegetação, e você colocar todas essas informações e o polígono do empreendimento, já será possível detectar as áreas que não poderão ser ocupadas. Por exemplo, se tem curso d'água, vai ter área de preservação permanente. Você pode ter também área de preservação permanente por declividade. E você pode ter vegetação que não vai poder ser suprimida. E se você colocar o polígono do empreendimento em cima dessas informações, o revisor, e inclusive a sua equipe, vai conseguir detectar áreas que não vão poder ser ocupadas de forma visual. Então isso vai facilitar a compreensão da sua equipe e também o lado dos revisores do órgão ambiental. Quais são os objetivos do diagnóstico ambiental? Então, o diagnóstico ambiental, como a gente viu aqui, voltando, né, são informações do meio físico, biótico e socioeconômico, mais informações de quando? Informações antes do empreendimento. O diagnóstico ambiental é como está o ambiente agora, na situação que você está estudando, antes do empreendimento. Então, sempre costumo fazer essa analogia. Quando você vai ao médico, você está doente, você quer um diagnóstico, como você está agora doente. E aí o médico prescreve tratamento para você, os medicamentos, repouso e etc. E ele faz um prognóstico. Olha, daqui 3 ou 4 dias você estará melhor, né? E se não estiver melhor, tem que me procurar. No caso da área ambiental, o diagnóstico é a situação pré-empreendimento. E o prognóstico seria o quê? A avaliação dos impactos ambientais. Como é que vai ficar esse ambiente quando a obra for instalada ou o empreendimento estiver em operação. Então, diagnóstico são as situações, são as informações do meio físico, biótico e socioeconômico antes da instalação do empreendimento. Aí você vai ter os dados pré-empreendimento, os dados do meio ambiente antes do empreendimento ser instalado. Para você saber, ter clareza do que precisa ser levantado no diagnóstico ambiental ou não, você precisa saber os objetivos do diagnóstico ambiental. Os objetivos do diagnóstico ambiental eu retirei lá do livro Avaliação de Impacto Ambiental do professor Luiz Henrique Sanches. Um dos objetivos do diagnóstico ambiental é fornecer informações necessárias para a análise dos impactos. Ou seja, o diagnóstico ambiental ele tem que ser um dos fundamentos da avaliação de impactos ambientais. Juntamente com a descrição do empreendimento, você vai ter as informações do diagnóstico ambiental. A junção, o cruzamento dessas informações vai resultar na identificação dos impactos ambientais. Então, quando você estiver em dúvida sobre o que colocar no diagnóstico ambiental, pense se esta informação será útil na análise dos impactos ambientais. Uma outra informação é contribuir para a definição dos programas ambientais. Se os programas ambientais vão monitorar a eficiência das medidas mitigadoras, é interessante que você tenha um retrato inicial do ambiente para depois comparar com o que vai acontecer durante o empreendimento. Então, por exemplo, se você vai ter um lançamento de efluente tratado em um curso d'água, é importante que você saiba como esse curso d'água está antes de começar a lançar o efluente nesse curso d'água. Então, por isso que é importante um diagnóstico ambiental da qualidade desse curso d'água antes do empreendimento entrar em operação. Então, por isso é importante esta informação estar no diagnóstico ambiental, para que você consiga definir um programa ambiental seguro para verificar a eficiência dessa estação de tratamento de efluente. E também o diagnóstico ambiental é muito importante porque ele vai ser uma base de dados para o futuro monitoramento. Se você tem as características do meio ambiente antes da instalação do empreendimento, depois da instalação do empreendimento e durante a sua operação, você vai conseguir comparar os dados pós-empreendimento, durante a operação, com os dados pré-empreendimento. Aí você vai ter como comparar esses dados. Então, o diagnóstico ambiental é uma base de dados para o futuro monitoramento, né, do que vai acontecer. Você vai ter um retrato inicial do meio ambiente antes do empreendimento ser instalado ou antes desse empreendimento entrar em operação. Tome muito cuidado. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Quantidade não é sinônimo de que o seu estudo ambiental foi bem feito. O professor Luiz Henrique Sanches diz isso, não é uma acumulação de informações disponíveis, não pegue todas as informações. Essas informações do diagnóstico ambiental tem que ter um foco em componentes e processos ambientais que podem ser afetados pelo projeto. Então aí veja a importância de você fazer uma boa descrição do empreendimento. Da descrição do empreendimento você vai ter uma ideia
dos meios que poderão ser afetados pelo seu empreendimento. Então vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, for instalar uma estação de tratamento de água, uma ETA, não há muitas razões para que você se aprofunde no diagnóstico ambiental da qualidade do ar. Não vejo algum aspecto ambiental da estação de tratamento de água que possa afetar a qualidade do ar. Claro que há possibilidades, como por exemplo, o vazamento de cloro-gás usado na desinfecção de algumas estações de tratamento de água, mas fora isso, não tem a razão para que seja aprofundado o diagnóstico da qualidade do ar para uma estação de tratamento de água. Por quê? Você analisando os aspectos ambientais de uma estação de tratamento de água, você não vê que o meio físico, especificamente o ar, possa ser afetado por essa estação de tratamento de água. Isso na fase de operação, mas pode ser que durante a fase de instalação, a movimentação das máquinas, a questão do aterro, cause uma poluição da qualidade do ar, uma poluição do ar, degradando a qualidade do ar. Isso pode acontecer. Veja que é importante você pegar o aspecto ambiental lá da descrição do empreendimento e conectar com o diagnóstico ambiental. Isso vai fazer com que você não apresente um monte de informações acumuladas e que não sirvam para nada. Se você conectar o aspecto ambiental com o diagnóstico ambiental, você vai ter um estudo ambiental mais seguro e vai evitar coletas de dados desnecessárias. Esse foi mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Professor Wagner Ambiental. Publicamos vídeos aqui semanalmente. Se você quiser mais conteúdo sobre a área ambiental diariamente, 2 vezes por dia, acompanhe-nos lá no Instagram, Professor_Wagner Ambiental, conteúdos diariamente sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. E aqui no YouTube, se você ainda não fez isso, inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho, que sempre que a gente estiver ao vivo ou disponibilizar um vídeo, você vai receber uma notificação. Agradeço muito por vocês estar conosco aqui mais uma vez, em nome da Escola do Meio Ambiente e do Método Praxis Ambiental, que a gente fala muito sobre o licenciamento ambiental. Nós utilizamos para essa aula, mais uma vez, como referência, o livro do professor Luiz Henrique Sanches, Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos. Eu vou deixar aqui no finalzinho outros vídeos sobre o licenciamento ambiental que vão te auxiliar a atuar em qualquer processo de licenciamento e aplicar a legislação com total segurança. Espero você no nosso próximo vídeo.